Irmãos, antes de abrirmos a palavra do Senhor, gostaria antes de dar uma palavra de gratidão, né? Como o nosso irmão presbítero Zé Antônio comentou, pela graça de Deus fui chamado ao ministério de uma maneira especial, né? Chamado pelo conselho da igreja para servir o Senhor aqui na igreja, na IPOS, em 2016, como seminarista. Em 2017, já formado pela misericórdia e graça de Deus também, né, eu servi ao Senhor aqui como licenciado. E em 2018, também pela graça do Senhor, né, como ordenado já como pastor auxiliar aqui da igreja. Então, em todo esse processo, a igreja unida a vocês, né, conselho, pastor, enfim, e me ajudaram, me fortaleceram, oraram por mim, e tenho certeza que continuam orando por mim, e é motivo de gratidão. Né? E uma gratidão ainda mais especial por conta de todo esse processo de auxílio da Igreja IPOS, do conselho, dos pastores, né, e de vocês. Né? Nós organizamos, pela graça de Deus também, a Igreja Presbiteriana do Brasil de Jundiapeba, organizada no dia 12 de janeiro deste ano. Então é motivo de muita gratidão, primeiramente a Deus, por ter provido todos os recursos, né, tanto de pessoas como financeiros, enfim, para que nós lá pudéssemos estar, e usado a vida de vocês, a vida da igreja aqui, para formar mais uma filha para a honra e glória do Senhor. E pela graça de Deus, a igreja está caminhando, né, e os irmãos estão encorajados, estão fortalecidos, estão crescendo, creio que espiritualmente, muito gratos também por toda essa oportunidade de servir ao Senhor de uma maneira, vamos dizer assim, autônoma, né, da igreja mãe, mas também muito gratos também por vocês, né, por toda a Unida, e ter participado desse processo e ter ajudado todos aqueles irmãos a crescerem na fé e se tornarem aquilo que, pela graça de Deus também, eles são hoje. Né? A igreja, já estamos aí como igreja há 4 meses, né? E todos, pela graça de Deus, fortalecidos, firmes, né? E gratos pelo que o Senhor tem feito. Então, é uma simples palavra de gratidão, mas de todo o coração, tanto da minha parte, como tenho certeza da parte do conselho da igreja, da parte de toda a igreja presbiteriana de Jundiapeba, né? Somos irmãos e de uma maneira especial, né? Somos filhos de vocês, né? Motivo de honra, né? Para vocês, a palavra de Deus diz, honra quem honra, mas a gente sabe que essa honra é totalmente transmitida, repassada para o Senhor Jesus. Então, muito obrigado mais uma vez, todo o conselho, né, os pastores, pastor Nelson, pastor Liberalino, né, todos os irmãos que sempre estiveram e estão apoiando e orando por cada um de nós que lá estamos, né? E quando quiserem nos visitar, as portas estarão sempre abertas para todos vocês, nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32, eu farei a leitura do capítulo inteiro, do salmo inteiro, e os irmãos, com toda a reverência, como de costume, acompanhem suas Bíblias. Salmo de Davi, um salmo didático. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo,
Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nosso Deus majestoso, glorioso, Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Nós aqui estamos mais uma vez nesse culto ao Senhor, pudemos louvá-lo com cânticos, com orações, participando da Tua mesa, e nesse momento tão especial, Pai, temos a oportunidade, o privilégio de participar da Tua Palavra, da exposição da Tua Palavra. Te pedimos, Deus Santo, que o Teu Santo Espírito continue agindo em nosso meio, Pai, derramando sobre nós mais de Ti mesmo, mais da iluminação do Teu Santo Espírito, para que agora, neste momento, nós possamos compreender a Tua Palavra, Pai. Sabemos que de nós mesmos somos cegos, surdos para Ti, mas com o Teu Santo Espírito habitando em nós e nos auxiliando, nós temos os corações abertos, olhos abertos, o coração aberto para Ti, para a Tua Palavra, e para guardá-la no coração, para assim praticarmos o nosso dia a dia e que tudo assim seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Por isso nós carecemos de Ti. Auxilia-nos, ó Pai. Abençoa também a mim, Teu servo, que irá expor a Tua palavra, Deus. Que o Senhor me dirija, me conduza, para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, e que toda a Tua igreja seja edificada, fortalecida, e se porventura há alguém aqui que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, o Senhor se revele e transforme o coração, ó Deus. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá clareza, e a mim de uma maneira especial, Pai, me dá fidelidade para que a Tua palavra seja pregada e todos nós saímos daqui cheios do Senhor, cheios do Teu Santo Espírito. Nós clamamos, pedimos e já agradecemos por Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, qual é o maior problema que você enfrenta hoje? Olhando para a sua própria vida, para a sua própria situação, seja ela qual for, né? Todos nós temos uma vida diferente, vivemos uma vida diferente, porque somos pessoas diferentes, né? Vivemos muitas vezes em locais diferentes, enfim. Qual é o maior problema que você enfrenta hoje? Pense por alguns instantes. Que tipo de problema talvez esteja tirando o seu sono, te deixando angustiado, aflito, tirando a tua paz, tirando, enfim, a tua alegria de viver, até mesmo às vezes, a alegria de levantar da cama e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Que tipo de problema talvez esteja acontecendo na sua vida, na sua família, enfim. Há um momento rápido para a gente pensar. Talvez seja desemprego, muitos desempregados, a gente sabe, falta de dinheiro, às vezes as pessoas estão empregadas, mas falta ainda, né, aquilo que é necessário para que a gente supra as nossas necessidades de uma maneira mais completa, enfim, talvez seja falta de dinheiro, só você sabe, você e Deus sabe. Problemas no seu trabalho, talvez você tenha um chefe muito duro, muito ignorante, muito autoritário, né? Talvez seja um problema de saúde, né? Quais de nós, né, não estamos ou temos alguém na família com um grave, talvez, problema de saúde, algum relacionamento familiar quebrado? Vivemos num mundo, né, de pecado e, por vezes, nós, né, discutimos, talvez brigamos com as pessoas que nos cercam, de uma maneira especial nossa família. Talvez seja problema no casamento, você está trabalhando com um problema no casamento, seja isso que esteja tirando tua paz. Talvez problema com a rebeldia dos seus filhos, que não querem te obedecer, ou que não querem servir ao Senhor, né? Estão vivendo de uma maneira distante de Deus, da igreja, enfim. Problema com seus pais, talvez, né? Os mais jovens aqui, que entendem que os seus pais não são tão amorosos como eles esperam que sejam. Trabalhos da escola, trabalhos da faculdade, solidão, solteirice, seja o que for, qual que é o teu problema? Eu sei que, de uma maneira ou de outra, cada um de nós aqui sofre de algum tipo de problema, passa por algum tipo de aflição.
E eu quero que a gente medite hoje, né, no nosso maior problema. Né? Todos esses são problemas graves, são problemas incômodos, que muitas vezes tira a nossa paz, atrapalha a nossa alegria no Senhor. Mas há um maior problema, o que eu quero que a gente medite hoje é no nosso maior problema, que é o problema do pecado. E o problema que o pecado gera em nosso coração, que gera na nossa vida de uma maneira geral. De uma maneira especial, a gente sabe que o pecado ele gera condenação. Nós estamos sem Cristo, nós estamos debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação do inferno, porque nós merecemos isso. Somos pecadores, quebramos a lei de Deus por palavras, por pensamentos, pelas nossas ações, pela nossa negligência, enfim. O pecado atrapalha a nossa condenação, a nossa comunhão com Deus e nos condena merecidamente. Outro problema que o pecado nos causa é a morte espiritual, né? O afastamento completo de Deus, a morte física e, quem sabe, a morte eterna. São problemas que o pecado gera. Todos esses problemas, além de todos esses problemas, o pecado gera culpa e corrupção. Culpa e corrupção. E diante de todos esses problemas que eu citei aqui, o que menos, na verdade, não nos deixa dormir é o problema da culpa. É quando nós estamos com o coração cheio de culpa e não conseguimos ir para a nossa cama e descansar em paz. Todos esses outros problemas, se nós não temos um problema de culpa, principalmente essencialmente em relação a Deus, a gente deita no travesseiro, descansa no Senhor e apesar dos problemas a gente dorme. Mas um problema que de fato não nos deixa dormir, que atrapalha o nosso sono, que atrapalha o sono de uma maneira especial de cada cristão, é o problema da culpa. É você saber que você pecou e que você está em determinado pecado e que você não está nem um pouco a fim de se arrepender, mas você sabe que aquilo, né, que o Espírito Santo te incomoda, te mostrando, né, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e aquilo ainda luta com a sua carne, luta com o seu coração ainda desejoso de permanecer no pecado, e você perde o seu sono nas horas da noite. Esse problema da culpa atrapalha você no seu trabalho, atrapalha você nos seus relacionamentos, atrapalha você com seus filhos, com seus pais, atrapalha você com a igreja e principalmente a gente sabe que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então o maior problema que nós enfrentamos hoje, que nós precisamos combater e enfrentamos hoje, é o problema do pecado na nossa vida, o pecado da culpa, a culpa que o pecado gera na nossa vida. Podemos passar por diversas provações, mas ir para a cama com uma consciência tranquila diante de Deus é uma das maiores bênçãos que a gente pode receber. E esse salmo vai falar dessas bênçãos, né, da felicidade de alguém que é perdoado. O salmo começa dizendo, bem-aventurado, feliz, né, mais do que feliz, é aquele que tem os seus pecados perdoados. Então, a felicidade do perdão, a alegria do perdão, é uma das maiores bênçãos que a gente pode receber de Deus, e é a respeito dela que nós vamos falar hoje. O autor desse salmo é Davi, e uma coisa interessante para a gente notar é que a Bíblia ela não se preocupa em esconder os pecados dos santos, daqueles que são chamados servos de Deus e filhos de Deus. Nós temos aqui o pecado de Davi de uma maneira, por ele mesmo, relatada. Ao mesmo tempo que 1 Samuel 11 vai relatar os seus pecados, o pecado dele do adultério com Batseba, depois o pecado dele matando o esposo de Batseba, enfim, escondendo esse pecado. O próprio Davi aqui, ele fala do seu próprio pecado. Enfim, a Bíblia não tem problema em falar do pecado dos seus santos, dos seus filhos, né, daqueles que servem a Deus. E nós não deveríamos ter esse problema também. Devemos confessar, deveríamos ter a tranquilidade de confessar diariamente, somos pecadores. Precisamos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Assim como a Bíblia não se preocupa em relatar os pecados dos santos do Senhor, nós também não deveríamos ter preocupação em falar dos nossos pecados. Não todos e para todo mundo, de uma maneira clara, é claro, ter um bom senso para isso, mas reconhecer que somos pecadores não deveria ser o nosso problema. A vida de Davi foi uma vida de constante guerra, né? Se você lê um pouquinho do Antigo Testamento e sabe um pouquinho da história de Davi, você sabe que a vida dele, desde o início, foi uma vida atribulada. No começo, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, depois ele foi chamado
né, para a guerra, lutou com Golias, e aí ele se tornou um chefe de um exército, né, por muito tempo derramou sangue, depois foi ungido rei de Israel, continuou nas batalhas, depois problemas de família, enfim, né, a vida dele não foi uma vida de paz e tranquilidade e comodidade, como às vezes nós pensamos, né, porque ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, mas a vida dele não foi tranquila, a vida dele foi o tempo inteiro cheia de provações, não foram muitos os tempos de paz na vida de Davi. Imagine a vida de Davi como alguém que o tempo inteiro estava batalhando com algum problema, batalhando com algum inimigo. Essa era a vida de Davi. Ele sabia muito bem o que era ser perseguido, ultrajado, blasfemado, injuriado, enfim. Tudo isso ele passou, né? E ele se alegrava em Deus, ele cantava para Deus, louvava a Deus por tudo isso. Ele passou por 3 vezes no deserto, por desertos, né? Como pastor, como fugitivo de Saul, o primeiro rei de Israel, e depois, para piorar a situação, do seu próprio filho, que o perseguiu. E ele passou por essas 3 vezes no deserto. Mas com certeza, o pior deserto que Davi passou não foi o deserto da perseguição, foi o deserto da falta de comunhão com Deus, do pecado, do que o pecado tinha gerado no seu próprio coração. O maior deserto que Davi passou foi a sequidão da sua alma por esconder o seu pecado. Talvez você esteja enfrentando algum problema na sua vida. Possivelmente sim. Mas o verdadeiro deserto que um crente, que um cristão passa, é quando ele não confessa o seu pecado. É quando ele esconde o seu pecado de Deus e vive como se Deus não existisse, ou como se Deus não estivesse enxergando, ou como se Deus, né, não ligasse, não se importasse com o seu pecado. Por quê? Porque as pessoas não estão vendo o seu pecado, somente Deus. E para ele, para o cristão que vive nessa situação, a opinião de Deus passa a não ser tão importante assim, né? Apenas a opinião das pessoas. Então, se eu estou bem com as pessoas que me veem bem, né, eu não me importo de estar mal com Deus que enxerga o meu próprio coração. Mas Davi, ele é confrontado justamente naquilo que nós também somos confrontados, como cristãos, no nosso coração, no nosso interior. Então, o maior deserto que Davi passou foi o deserto de esconder o seu pecado e passar por um grande momento, né, de falta de paz na sua vida. Davi possuía dinheiro, popularidade, poder, beleza, mulheres, saúde, ele era um grande músico, era um grande guerreiro, era vitorioso contra os seus inimigos, mas ele não tinha paz. Houve um momento da sua vida que ele não tinha paz. Ele passou por um grande deserto espiritual. Davi, nesse pecado que ele cometeu, ele não foi à guerra, ele adulterou, ele embriagou Urias, planejou para que Urias, marido de Batseba, fosse morto na guerra, enfim. Ele pecou grandemente contra Deus. Mas diante de todas as bênçãos e desse problema que Davi estava enfrentando, o que levou Davi a dizer, agora eu sou feliz, agora eu encontrei a verdadeira felicidade, agora o meu coração está em paz. É o que o Salmo vai nos dizer. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, essa paz que Davi recebeu, essa felicidade que Davi recebeu, ela provém, né, primeiro, da graça do perdão. Essa felicidade que Davi encontrou, ela veio da graça do perdão, e esse é o primeiro ponto, né? Verso 2 diz, bem-aventurado o homem quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Né? Davi teve a remoção da sua culpa, agora ele estava em paz com Deus. Aquilo que tirava o seu sono, não deixava dormir, e ele se definhava na cama, foi tirado de cima dele, porque ele encontrou paz com Deus. E a maior bênção, uma das maiores bênçãos que a gente recebe da parte do Senhor é o perdão, é a remoção da nossa culpa. Se você tem um coração culpado por algo que você fez e acha que Deus ainda não perdoou, conforme nós já fizemos, né, continue fazendo, confesse ao Senhor os seus pecados. Reconheça que você é um grande pecador e que você precisa dele para não somente restaurar sua comunhão com ele, mas também para tirar essa culpa da sua vida, essa culpa do seu coração. Né? 3 palavras aqui para o mal que Davi tinha cometido, né? E o mal que nós cometemos.
Iniquidade. O que é iniquidade? É ir além dos limites, é rebelar-se contra a autoridade. Davi, como o rei de Israel, ele tinha ignorado a autoridade de Deus. Ele tinha dito, eu agora sou suficiente, eu agora posso fazer o que eu quiser. Então eu vou lá e vou cometer adultério com essa mulher, com Batseba. Ele cometeu essa iniquidade, ele foi além dos limites, e muitas vezes nós também vamos além dos limites por acharmos que temos algum poder, alguma capacidade, alguma autoridade para fazer algo contra alguém, né? Esquecendo que a nossa maior autoridade é o Senhor. Fala também sobre o pecado. O que é pecado? O que é essa palavra pecado no Antigo Testamento, no hebraico? Errar o alvo, é viver longe dos propósitos de Deus. Às vezes nós vivemos momentos de pecado em nossas vidas. Nós estamos constantemente errando o alvo, estamos nos afastando dos propósitos de Deus, que é o propósito da santidade. Novamente, a palavra que é repetida aí por iniquidade, na verdade é uma outra palavra hebraica, que eles traduziram como a mesma, mas ela tem o sentido de perversidade, torcer aquilo que é reto. Foi justamente o que Davi fez, ele foi perverso. Ele não somente adulterou com a mulher, mas ele planejou perversamente a morte do seu esposo, e ele reconhecia isso. E a outra palavra aqui é dolo, que é engano, traição, falsidade e hipocrisia. Davi viveu por um bom tempo uma vida hipócrita, não diante de Deus, mas diante das pessoas. Ele mostrava para as pessoas que ele era o grande rei de Israel, o que de fato ele era, foi o maior rei de Israel, mas diante de Deus ele estava muito mal. E às vezes a gente vive assim também, de uma maneira hipócrita. Nós mostramos para as pessoas que somos santos, que estamos fazendo aquilo que é agradável a Deus, mas no escondido do nosso coração, do nosso dia a dia, a gente está vivendo em pecado. E isso é uma vida hipócrita, é isso que a palavra de Deus condena, isso a palavra de Deus condena o tempo inteiro. Mas Davi fala aqui da graça do perdão, e como que Deus dá essa felicidade, essa paz, que vem do perdão? Primeiro, perdoando, e tem também 4 palavras que seguem aquilo que é mal que Davi tinha feito. Primeiro, cuja iniquidade é perdoada. Essa palavra perdão é que Deus perdoa os nossos pecados. Segundo, cujo pecado é coberto. Essa cobertura era feita com a purificação. O sangue era aspergido e os pecados eram purificados. Imputação, a quem o Senhor não atribui iniquidade, ou imputa iniquidade, quer dizer, ele lança na conta, ele tira da nossa conta, na verdade, ou ele lança na nossa conta a justiça de Cristo. E cujo espírito não há dolo, tem o sentido de transformação interior, sinceridade do coração. Então, como que Deus nos dá essa felicidade e essa paz? Nos perdoando, nos purificando, nos declarando justos e transformando a sinceridade do nosso coração, transformando o nosso coração para um coração sincero. Mas tudo isso ele não faz porque você é bonzinho, porque você simplesmente está o buscando, não. Ele faz isso por conta de Jesus Cristo, por conta daquilo que a gente acabou de participar ali na ceia do Senhor. Jesus morreu pelos nossos pecados, e o seu pecado, o meu pecado, ele só é perdoado, você só recebe misericórdia e graça da parte de Deus, porque Jesus um dia, o nosso Senhor e Salvador, um dia ele foi para a cruz derramar o preço exigido por Deus da sua santidade, que era a morte, sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Você não é perdoado simplesmente porque você confessa, você é perdoado essencialmente porque Jesus morreu na cruz por você. Em Cristo nós temos todas as bênçãos que nos é prometida nas Escrituras, fora dele nada. Portanto, se você acha que você pode receber alguma coisa, não estando em Cristo, não crendo em Cristo, esqueça, porque todas as bênçãos espirituais prometidas nas Escrituras vêm por meio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é tão central na Bíblia, no cristianismo, e deve ser na vida da igreja, na nossa própria vida. Se Jesus não for o centro, você vai se julgar merecedor de alguma coisa em alguma área na sua vida. Deus só nos perdoa por Jesus Cristo. Então, quando você precisar de um perdão, você tem que lembrar o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Que é por meio dele, do sangue derramado dele, é que você e eu temos a purificação dos nossos pecados. Essa é a primeira graça, que traz felicidade, que trazia paz para Davi, a graça do perdão. A segunda graça está aí no verso 3 e verso 4.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A segunda graça é a graça da disciplina. Primeira graça, que nos traz verdadeira felicidade e paz, a graça do perdão. A segunda graça, a graça da disciplina. É graça, irmãos, quando Deus nos vê no pecado, andando por caminhos tortuosos, e Deus vai lá e nos busca, mas Ele nos busca com a vara da sua disciplina. Deus disciplina o seu povo. E como que Ele disciplinou Davi aqui? Davi não confessava os seus pecados, então o que acontecia com ele? Ele gemia todos os dias, e a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, e até o seu corpo foi secando, ele foi definhando fisicamente. Davi escondeu por um tempo o seu pecado dos homens, mas em nenhum momento ele escondeu esse pecado de Deus, porque Deus tudo vê. Deus vê o seu pecado, Deus vê aquilo que você faz no escondido do seu quarto, quando ninguém está te vendo, ou talvez quando você esteja com o celular na mão, sozinho. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele conhece as motivações do seu coração, o porquê você faz o que faz. Em nada você pode esconder algo de Deus. Deus está olhando para o nosso coração, para as motivações do nosso coração. E Davi aqui foi disciplinado por Deus. Davi achou que ele podia esconder, mas não. Quando ele achou que ele podia esconder, ele começou a definhar. O Espírito Santo, que habitava em Davi também, começou a incomodá-lo. E ele não queria confessar por medo da consequência do pecado. Então ele foi definhando mais e mais, até o momento que ele disse, não dá mais. Foi aí quando Deus, na sua graça, da disciplina, enviou o profeta Natan para dizer para ele, você é o homem pecador que você acabou de reconhecer aqui. E a gente sabe da história, né? Davi estava escondendo seu pecado, foi enviado o profeta Natan para ele, uma história de um homem que tinha uma cordeirinha e de um grande homem que tinha muitos cordeiros. Chegou o visitante na casa desse homem, em vez de ele pegar uma das suas muitas cordeirinhas ou cordeiros, ele foi e pegou a cordeira ou cordeirinho daquele que só tinha um, enfim. E Davi disse para Natan, esse homem deve morrer. E aí Natan disse para ele, tu és o homem, é você que fez. Você tinha muitas mulheres, muitas coisas, mas você preferiu pegar a mulher do próximo. E Davi então foi disciplinado, reconheceu o seu pecado, mas ele recebeu a disciplina. Nós lemos no texto de 1 Coríntios 11, que quando nós não nos arrependemos e ainda participamos da ceia, Deus disciplina. E o texto diz lá claramente, por esta razão há muitos entre vós, fracos e doentes e não poucos que dormem. Muitas vezes, aquilo que nos acontece, até mesmo fisicamente, é por conta de algum pecado. Eu não estou dizendo aqui que todo problema de doença é algum pecado que se cometeu. Longe disso, a palavra de Deus não dá autoridade para ninguém dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que certas doenças, certos problemas de saúde, nos sobrevêm por conta da disciplina do Senhor. 1 Coríntios 11 nós acabamos de ler, e aqui, igualmente, no Salmo 32 nós estamos lendo. Davi estava definhando fisicamente, por conta de um pecado não confessado. Hoje a gente chama isso, o mundo chama isso de doenças psicossomáticas, doenças que provêm das emoções, e atingem o corpo. A palavra de Deus em Provérbios 17, 22 diz, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Tristeza profunda e nada que possa te dar esperança faz o seu corpo perecer também. E era o que Davi estava passando aqui. Davi estava sem alegria por conta do seu pecado não confessado. Portanto, irmãos, nós não podemos desprezar a graça da disciplina de Deus em nossas vidas. Às vezes Deus nos disciplina, mas às vezes não sempre. Deus nos disciplina os seus filhos para aproveitamento, para nos fazer participantes da sua santidade, conforme diz lá Hebreus capítulo 12. Deus nos disciplina, usa a vara da correção para nos fazer mais santos. E Davi estava reconhecendo isso aqui. Então, a segunda graça que Davi mencionou, que trouxe felicidade para a vida dele, era a graça da disciplina. Ele foi disciplinado e então ele entendeu o pecado que ele estava cometendo. Mas no verso 5, a outra graça. Diz aí, leiam para mim, por favor. Verso 5.
A terceira graça é a graça da confissão. Deus nos dá um meio para que Ele possa nos dar paz. Ele quer nos dar paz, Ele vai nos dar paz, mas Ele usa meios para isso. E um dos meios é a confissão. 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. É a graça da confissão. Se você tem algum pecado, se você não dorme por conta de algo errado, algum pecado que você cometeu contra Deus, você pode chegar diante dele e dizer, Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, pequei contra os homens, enfim, eu pequei, e ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Então há a graça da confissão aqui. Deus deu a Davi, estava agindo na consciência de Davi, e Davi foi levado a confessar esse pecado. Confessei, eu não ocultei, e aí ele disse, né? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então Davi, ele recebeu o perdão do seu pecado por conta da sua confissão. E é algo que nós devemos fazer o tempo inteiro. Essa graça da confissão vem da ação do Espírito Santo na sua vida, né, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Na vida daquele que não é crente, daquele que não crê no Senhor Jesus, o que geralmente acontece é um remorso e um endurecimento. A pessoa não encontra paz, ela não entende que ela pode encontrar paz no Senhor Jesus Cristo, e ela então começa a procurar mil e umas coisas para tirar esse sentimento de culpa e dar um pouquinho de alegria e esperança para ela. Então ela vai endurecendo o seu coração. Aquele pecado começa a endurecer e ela continua a praticar esse pecado, né, sem se arrepender. Não deve acontecer conosco, que somos crentes no Senhor Jesus. Precisamos confessar o nosso pecado, porque é uma graça dada por Deus, a mim e a você, para que nós tenhamos a nossa felicidade, a nossa paz com Deus restaurada. Mas aí também uma quarta graça, que está no verso 6 e verso 7, que diz assim, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. A quarta graça aqui é a graça do anseio por Deus. O desejo de se aproximar de Deus, ele já confessou o seu pecado, mas agora essa confissão o levava a se aproximar cada vez mais do Senhor, a ter a sua paz, a sua alegria restaurada no Senhor. Então, é outra graça que o próprio Deus nos dá. Se você deseja Deus, se você deseja se aproximar de Jesus Cristo, é porque a graça de Deus está agindo na sua vida. Não é porque você é bom ou porque você entendeu por conta própria que você precisa se aproximar de Deus. Não, essa é uma graça da parte de Deus. Você tem buscado a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Isso é fruto do Espírito Santo que habita em você. Você deve dar glória a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado sede de Ti, tem me dado fome de Ti, desejo de conhecer mais a Tua palavra, desejo de conhecer mais a Tua vontade, para que eu não peque mais contra Ti. É uma graça da parte do Senhor. Se Deus perdoa, então o homem piedoso vai buscar a Deus enquanto pode encontrar. Se eu sei que somente Deus pode perdoar e me dar paz, é Ele que eu vou buscar. E eu tenho a certeza que nas suas promessas eu posso confiar, Ele vai me dar o perdão, eu vou confessar o meu pecado, eu vou buscá-lo. Todo homem piedoso te fará súplicas, ou seja, todo homem que teme ao Senhor buscará ao Senhor em tempo de angústia. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E isso Isaías estava dizendo para o povo de Israel que estava vivendo no pecado. Vocês estão vivendo o seu pecado, vocês serão castigados por Deus. Mas vocês podem evitar esse castigo de Deus, buscando ao Senhor antes. Mas a gente sabe que Israel não buscou ao Senhor. E ele foi disciplinado, foi levado para o cativeiro, espalhado entre as nações e ficaram lá por aproximadamente 70 anos na Babilônia. É claro que a gente não quer passar por todo esse processo. Se for necessário, Deus vai fazer isso na nossa vida, mas não é necessário, não precisa passar por isso para que nos voltemos para Deus. Se volte para Deus enquanto há tempo, enquanto Deus está se fazendo achar, enquanto Ele está se revelando e está derramando a sua graça. E uma das graças de Deus que mostra
como Deus é bondoso em se revelar, antes mesmo de nos castigar ou disciplinar, é quando Ele está nos mostrando na Sua palavra o que nós devemos fazer. Aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, de uma maneira especial, cultuando e de uma maneira ainda mais específica, ouvindo a palavra, é graça de Deus para que você afaste a sua vida do pecado. Quando Deus diz para você, afaste-se do pecado, é Deus dizendo, antes que eu venha com a minha mão, poderosa e disciplinadora sobre você. Então, se você está ouvindo a voz de Deus dizendo, afaste-se do pecado, afaste-se imediatamente do seu pecado. Porque isso é a graça que Deus está derramando na sua vida para que a gente anseie por Deus e o busque enquanto nós podemos achar. Mas há uma quinta graça, que é a graça da instrução. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então Deus, Ele nos dá a graça da confissão, nos dá a graça de ansiar por Ele, de buscá-lo de todo o coração, e Ele, graciosamente, Ele nos instrui. Já que nós estamos buscando, Ele vai graciosamente nos dar a instrução que nós precisamos. Deus, Ele não vai dizer, me busque, mas fique me buscando que você nunca vai me encontrar. Não, me busque, porque quando você me buscar, você vai me encontrar. E quando você me encontrar, eu vou me fazer achar para você, eu vou te instruir no caminho que você deve seguir. Salmo 94, verso 12 e 13 diz assim, bem-aventurado o homem bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que recebe a repreensão e a quem o Senhor ensina a sua lei. E é exatamente o que a gente vê no verso 8 e verso 9 aqui, Deus está disposto a te ensinar. O problema é, você está disposto a aprender? Muitas vezes fechamos o coração para aquilo que a gente gosta, que a gente sabe que é pecado, aquele pecado de estimação. Nós não queremos revelá-lo e nós não queremos largá-lo. Então eu não estou disposto a ouvir ninguém que fale contra o meu próprio pecado. Eu endureço o meu coração e permaneço nele. Então a palavra de Deus diz, não seja como o cavalo ou como a mula, sem entendimento. Como que eles te obedecem? Quando você coloca freios e cabrestos nele. Quando eles são forçados a seguir o caminho que você quer que eles sigam. Que a nossa vida não seja como um cavalo ou como uma mula, que somente pela força, pela dor, vamos dizer assim, é levado a obedecer. Obedeça por aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Não espere que Deus fique te disciplinando, te colocando debaixo de fato da sua disciplina para que você venha a obedecer. Abandone imediatamente seu pecado, ouça a instrução da parte de Deus, receba os conselhos da parte de Deus e obedeça a palavra do Senhor. Nós temos entendimento, o cavalo e a mula não, eis a diferença. Não sejam como o cavalo e a mula, eles não têm entendimento, você e eu temos. Deus revela para você o que você tem que fazer. Aceite a instrução da parte do Senhor, abandone o seu pecado. É exatamente isso que Davi está falando para o povo, da parte do Senhor para ele e para cada um de nós. Não obedeça somente quando é disciplinado, mas obedeça em todo o tempo. Deus nos concedeu entendimento para discernir o bem e o mal. Temos a sua palavra que nos instrui, e por meio dela nós sabemos a vontade do Senhor e encontramos a alegria que precisamos para seguir a nossa vida. A graça da instrução. Mas temos também a sexta graça, que é a graça da justiça. Verso 10. Leiam para mim, por favor. Sim, a graça da justiça. Deus não vai deixar que o ímpio pratique as suas impiedades, os seus pecados a todo momento, sem uma disciplina, sem um castigo. Deus vai julgar. Deus tem o tempo dele para julgar, e ele vai julgar. A palavra de Deus diz aí, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas muito sofrimento também há de curtir o crente que vive em caminhos ímpios. Nós não somos ímpios, somos filhos do Senhor. Mas muito sofrimento há de sofrer o crente que permanece no seu pecado.
Davi sofreu e ele entendeu e ele quer nos ensinar. Não façam como eu fiz, confessem logo o pecado de vocês. Então nós temos aqui a graça da justiça. Deus é justo para castigar, Deus é justo para disciplinar. Mas ele diz, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aquele que deposita sua confiança, né, na palavra do Senhor, na palavra de justiça do Senhor, a misericórdia de Deus vai o encontrar. Provérbios 28, 13 e 14, diz o seguinte, Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. É o que Davi está dizendo no verso 10. Muito sofrimento há de curtir o ímpio, aquele que endurece o coração cairá no mal. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Sim, feliz o homem constante no temor do Senhor. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus é um Deus justo. Ele não vai deixar que os seus filhos façam o que quiser. Não, ele tem uma lei. Assim como você não deixa os seus filhos fazer o que quer em suas casas, assim Deus também não nos deixa fazer o que a gente quer neste mundo. Ele nos deu a sua lei. E ele vai agir com justiça, com graça e justiça. Todo aquele que permanece no pecado sofrerá suas consequências. Todo aquele que encobre, quer se desculpar e lançar sobre os outros a culpa do seu próprio pecado, vai sofrer. Somente aquele que confia no Senhor Jesus, tão somente nele, receberá perdão e misericórdia. Deus julgará todo o pecado. Essa é a sexta graça, a graça da justiça. Mas temos aí a última graça, que é a graça da restauração, verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então Davi, ele reconhece que aquilo que ele disse no início, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados, ele praticamente repete no final, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos. Vocês que sois retos de coração, vocês que querem fazer a vontade de Deus, se alegrem, porque o pecado de vocês é perdoado e Deus restaura o coração de vocês para que vocês continuem vivendo neste mundo mal. Embora você e eu tenhamos tantos problemas, o maior problema que a gente enfrenta nessa vida é o pecado e a culpa do pecado. E esse a gente não quer levar. Na verdade, Jesus levou por nós essa culpa do pecado. E a verdadeira alegria só vem quando a gente sabe que somos perdoados por Deus. Temos o perdão em Jesus Cristo. E o perdão em Jesus Cristo nos traz a felicidade e a alegria de continuar vivendo na presença de Deus. Por isso que ele diz, alegrai-vos. Ele termina o texto dizendo, alegrem-se, vocês são perdoados. Não se alegrem simplesmente porque você resolveu o seu problema em particular. Não alegre-se simplesmente porque você resolveu seus problemas na escola. Não alegre-se simplesmente porque você resolveu o problema na sua casa, resolveu o seu problema financeiro, resolveu o seu problema de saúde. Não. Alegre-se sim, mas muito mais do que isso, alegre-se porque vocês têm os seus pecados perdoados. Jesus Cristo pagou por cada um deles. Vocês são libertos da condenação do pecado, do inferno que esperava vocês. Vocês tiveram a comunhão com Deus restaurada, a comunhão que foi quebrada por causa do pecado. Vocês têm o sangue do Senhor Jesus que purifica vocês diariamente de cada pecado. Temos o perdão paternal da parte de Deus. Alegrem-se por isso. Seja isso a fonte da sua felicidade. Não espere simplesmente que seus problemas sejam resolvidos, mas saibam que o seu maior problema já foi resolvido em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para cada um de vocês é, foi mesmo? Você diante de Deus pode dizer, Senhor, o Senhor pagou o preço dos meus pecados, o meu maior problema foi resolvido e o Senhor mesmo resolveu por mim. Eu tenho muitos problemas, Senhor, mas o maior problema o Senhor resolveu. E as outras coisas serão resolvidos segundo a tua vontade no tempo do Senhor e de uma maneira plena nos novos céus e na nova terra. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu sou feliz, porque o Senhor pagou o preço dos meus pecados e hoje eu posso dormir, posso deitar na minha cama, encostar a cabeça no meu travesseiro,
com a consciência limpa, não com a consciência cheia de culpa, mas com a consciência limpa, porque Jesus é a fonte da minha alegria, sendo a fonte da minha alegria, Ele perdoou cada um dos meus pecados. Irmãos, temos aqui 7 graças que trouxe felicidade para Davi, que restaurou a felicidade de Davi. A graça do perdão, a graça da disciplina, a graça da confissão, a graça de Deus dar a ele o anseio pelo próprio Deus, a graça da instrução, a graça da justiça, a graça da restauração. Todas essas graças são depositadas na nossa conta, são dadas a nós, são derramadas sobre nós por meio de Jesus Cristo e por meio do Santo Espírito que habita em mim e você. Que nós possamos dizer como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja gado nos currais, mantimento no campo, enfim, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que nós digamos também como Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque os problemas dessa vida não podem me tirar a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então alegrem-se, mas alegrem-se porque vocês tiveram o maior problema que vocês têm resolvido por Deus, que é o problema do nosso pecado. É que busquemos o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto Ele se faz presente graciosamente, porque haverá um momento em que, se nós permanecermos no nosso pecado, Ele se fará presente, mas se fará presente na sua ira. Que isso não aconteça com nenhum de nós, que nós nos arrependamos diariamente e imediatamente diante dos pecados que cometemos e assim tenhamos a restauração da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa paz, a remoção da nossa culpa tirada da nossa vida. E tudo isso por meio de alguém, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja a fonte, que Ele seja a principal pessoa em que nós buscamos quando nós cometemos pecado, porque sabemos que somente nele, somente em Jesus Cristo, nós temos o perdão e a paz com Deus, que nós tanto precisamos e que nos traz a alegria de continuar vivendo neste mundo. A Ele seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque tudo isso provém dEle, não de nós, diz o texto no Salmo 115. Ao Senhor nosso Deus, toda a glória, honra e louvor. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai, Tu que és um Deus majestoso, soberano, todo-poderoso, santo, 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 justo, que odeia o pecado, Deus, e todo pecador que permanece também no seu pecado, nós nos colocamos diante de Ti, não porque confiamos nas nossas próprias justiças, ó Pai, porque não temos, mas confiamos nas Tuas muitas misericórdias, demonstradas em Cristo Jesus. O Senhor tanto nos amou, Pai, conforme cantamos, que enviou o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, para nos dar paz contigo, para nos dar a verdadeira felicidade. E é essa alegria, é essa felicidade que nós queremos constantemente em nossas vidas, ó Pai. Apesar das adversidades, apesar dos problemas que nós sabemos que enfrentaremos, apesar das aflições, nós queremos diariamente, ó Pai, ter paz contigo. E sabemos que essa paz só vem por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, do perdão dos nossos pecados. Pai, mais uma vez te pedimos, sonda o nosso coração, ó Deus. Tu que sondas e conheces os nossos pensamentos, vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Leva-nos a cada dia, ó Pai, a trilhar o caminho do Senhor Jesus, ó Pai. O caminho de santidade, o caminho de obediência, o caminho de amor por Ti. E que em tudo isso, ó Pai, nós encontremos a alegria que o Senhor já tem dispensado para cada um de nós, ó Pai.
Se porventura alguém, ó Pai, neste dia, neste local, que ainda não conhece essa paz do Senhor Jesus, essa alegria da salvação, que o Senhor, com teu santo e poderoso Espírito, ó Deus, transforme o coração, ó Deus. Só Tu que conhece cada coração, ninguém mais, e te pedimos que o Senhor transforme esse coração. Mas se também, porventura, ó Pai, algum filho do Senhor que está endurecido pelo engano do pecado, que o Senhor o convença, ó Pai, também. Que se não houver arrependimento, ó Pai, que o Senhor o discipline, ó Pai, com a Tua graça. E que assim o Senhor o traga de volta ao Teu aprisco, traga de volta a comunhão contigo, a comunhão plena com os irmãos, ó Deus. Mas também aqueles, ó Pai, que aqui estão, que estão com as Tuas consciências limpas, ó Pai, diante de Ti, apesar de reconhecerem que são pecadores, mas não estão vivendo em nenhum pecado. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, dê a cada um de nós, ó Pai, enfim, que aqui está, o desejo, o anseio cada vez maior de Te conhecer, de fazer a Tua vontade, de temer o Teu nome, de Te amar sobre todas as coisas, obedecendo os Teus mandamentos, ó Pai. Porque nós sabemos que a obediência é a felicidade em si. Sabemos que bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e guarda os Seus mandamentos. Portanto, ó Pai, fortalece isso na Tua igreja, fortalece isso em cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. E que tudo isso seja feito para a glória e honra do Teu nome. E que esse perdão, ó Deus, que nós encontramos em Ti, nós também desejemos, ó Pai, levar para aquelas pessoas que não Te conhecem, para que elas saiam dessa prisão, dessa escravidão do pecado, prisão da culpa e da corrupção, e encontrem essa paz, essa alegria que nós também encontramos em Ti. Seja louvado o Teu nome por todas essas coisas, por todas essas graças. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.